Muitas vezes o eletricista se perguntando, o eletricista da elétrica residencial, se perguntando, como que eu posso ganhar mais? Como que eu posso aumentar meu lucro, meu faturamento aqui como eletricista independente? O eletricista que adquire a habilidade de elétrica industrial, ele fica mais inteligente. E eu vou explicar. Fala, Leão! Seja bem-vindo a mais um podcast Eletricista Classe A, o podcast que vai fazer você, eletricista, se transformar em um eletricista fora do padrão. Um verdadeiro eletricista classe A. E nunca vai fazer tão sentido esse contexto do que nesse podcast de hoje. Presta atenção. Eu me chamo Everton Moraes, líder do Movimento Desperta Leão. E eu me chamo Gabriel, analista de marketing aqui da Sala da Elétrica. E o tema do nosso podcast de hoje é por que a elétrica industrial é uma oportunidade para você que é eletricista independente. Excelente assunto esse. É bacana porque, assim, na verdade, a gente vai falar um pouquinho sobre diversificação de serviços que o eletricista pode prestar. Uhum. Não estou imputando na cabeça de ninguém que tem que sair da área para fazer outra coisa, não é isso. Mas que existe oportunidade nessa área é incontestável. Sim, sim. E aquele eletricista que se interessa, que quer se diferenciar dos demais concorrentes, a elétrica industrial tá aí para isso. Exato, e a gente vai falar alguns tópicos aqui, até mesmo para você mudar o nível de concorrência que você tem hoje. Sim. Eles reclamam muito da concorrência dos faísca, né? Então acho que é importante a gente trazer esse tema aqui, certo? Certíssimo. Bora lá então? Bora. Vamos lá. Minha primeira pergunta, Everton. O que diferencia a elétrica industrial para qualquer outra elétrica, como por exemplo a elétrica residencial, para o eletricista independente? Cara, o bacana é o seguinte, né? A elétrica industrial, ela é um contexto, né? A gente chama de elétrica industrial, mas na verdade ela é multissetorial. O que eu quero dizer com isso? Ela está dentro do comércio. Quando eu tenho, por exemplo, aqui mesmo uma vez eu gravei um vídeo, falei isso várias vezes. Fui tomar um café e tinha um motor elétrico com uma partida com contator, com relé térmico, dentro da cafeteria. Eu ia falar da cafeteira, né? É o moedor de café. Dentro da padaria, ou seja, um comércio também. Também tem elétrica industrial na questão de misturador de massas, fornos automatizados e assim por diante. Uhum. Você tem elétrica industrial dentro de um condomínio. Sim. Geradores, bomba de poço artesiano, bombeamento de água da companhia de água tradicional, sistema de combate a incêndio, tudo isso tem comandos elétricos envolvidos. Sim. Sistema de combate contra incêndio também em ambientes prediais. Na indústria, obviamente, né? Sim. Aí tem elétrica industrial, mas é um segmento multissetorial. E aí o que diferencia a elétrica tradicional da elétrica industrial, ambas são de implantação em sistema de baixa tensão, regidas então pela NBR 5410, mas o nível de conhecimento que eu tenho que ter e o nível também de aperfeiçoamento técnico que eu tenho que ter para utilizar, para seguir, para dar manutenção, para realizar serviços em elétrica industrial é bem maior do que para elétrica residencial na maioria dos casos, ok? E sem falar também, né, que é um tipo de demanda que além de ser constante, porque a elétrica residencial também é constante, Sim. mas além de ser constante, eu ter bastante pessoas precisando desse tipo de serviço, ela normalmente é emergencial sempre é urgente. Uhum. Eu tô com um sistema dentro da minha pequena empresa lá, falho, eu preciso arrumar, senão eu tenho problema. Sim. No caso da cafeteria que você falou, esse moedor de café para. Tenho certeza que a maioria dos clientes que entram pede pelo menos um café. Exatamente. Imagina, se para ali, ela tem que falar para quase todos os clientes, se não todos, que não tem café. Imagina uma cafeteria que não pode vender café. Nossa. Olha só, eu recebi um vídeo aqui do administrador desse nosso condomínio onde a gente tem a sala da elétrica, o Everton, meu xará. E ele falou, eu tô com problema no contator. Dá uma olhada só o contator. Olha o barulho, ó. Quer ver como a gente vai colocar aqui? Vou mostrar pra vocês. Tá ouvindo aí? Tô sim. O que é isso aqui? É um contator. Aí eles falam assim, o contator tá zumbindo aqui, né? Tá... e nós vamos fazer uma intervenção lá pra arrumar esse contator. Que é, na verdade, substituir a bobina dele, porque deve estar com algum problema. A bobina ou tem alguma sujeira ali. Mas como a gente vai ter que abrir o contator, a gente já troca a bobina para deixar ele 100%.
Porque esse contador em específico, que é um contador de 200 amperes, ele custa quase R$ 3.000. Nossa. Então a gente compra a bobina que custa 180. Bem melhor. Entendeu? Uhum. Mas, olha só, uma demanda, e a gente está procurando serviço de elétrica industrial Não. e apareceu esse serviço para a gente realizar. Exato. Então, assim, é uma demanda constante e é urgente, porque quando ele está vendo esse barulho no contator, ele está entendendo que se der problema nesse contator aqui, é o sistema de distribuição de energia elétrica do condomínio, Uhum. ele vai ter um problema sério, né? Sim. Então, Quer evitar isso. exatamente. E se tivesse queimado o contator de fato? Não teria que ser urgente também a resolução? Totalmente. Então, normalmente é urgente. Isso que diferencia a elétrica residencial, predial, da elétrica industrial. Não quer dizer que na residencial não tenha coisas urgentes, Uhum. mas normalmente na parte de elétrica industrial, via de regra, sempre é mais urgente do que outros segmentos. É isso que é legal, porque você disse que a elétrica industrial ela não está só na indústria. Ela está também na indústria, mas também no comércio, nos condomínios, em diversas localidades. Até, por exemplo, em sítios, fazendas podem estar também, por exemplo, um poço artesiano. Então, a pessoa eletricista que, eu não quero trabalhar com indústria, não gosto, não quero. Então, a elétrica industrial não é para mim. Opa, calma. Não é. Mas eu tenho um contexto a respeito disso daí. Quando o cara fala que não quer. O eletricista que fala que não quer trabalhar com elétrica industrial, na verdade não é que ele não quer, é que ele tem medo de trabalhar com elétrica industrial. Boa. Ele, na verdade, ou ele já fez uma capacitação que foi meia boca, ou ele tem medo mesmo e aí ele recusa serviço falando que não é a área que ele gosta de fazer. Polêmico. Bom, é a minha visão e o que eu vejo a respeito da galera Sim. que me procura. Porque é quase impossível um cara que está dentro da área de elétrica não gostar, não querer ir atrás de aprender comandos elétricos, por exemplo. Sim. Então é o contexto que eu vejo de fato. E como esse conhecimento na elétrica industrial pode impactar a precificação para o eletricista? A gente já fez vários podcasts aqui a respeito de precificação. Uhum. E aí a gente tem alguns contextos. Vou repetir aqui, mas assistam os podcasts sobre precificação que nós temos aqui no YouTube, Spotify e assim por diante. Nós sabemos, por exemplo, que o eletricista, quando vai preparar um orçamento, ele precisa ter conhecimento a respeito da sua precificação e a gente fala que ele tem que saber, pelo menos, o seguinte: quais são os custos da empresa, porque tem que pagar os custos com o próprio serviço da empresa. Sim. Qual é o lucro que a empresa vai ter no final do mês e qual é o salário que ele quer receber. Sim. Eu até inverti a ordem que eu costumo falar, porque eu quero dar atenção nesses dois últimos que eu falei. Uhum. O lucro da empresa e o salário que ele quer receber. Então, o que acontece? Eu tenho uma precificação tradicional, onde eu considero, na hora de calcular a precificação, que os custos dão R$ 1.000, o lucro da empresa é R$ 2.000 e o meu salário tem que ser R$ 3.000. Né? Nessa brincadeira aqui, eu acho que deu 6.000 total. Deu. R$ 6.000. Quando eu trago isso para o contexto de um serviço que a necessidade exige um know-how maior, ou seja, um conhecimento técnico maior, ou uma experiência maior, aí eu mudo alguns fatores da minha precificação. Eu posso mudar ou não. Eu aconselho que mude. E aí eu coloco aqui, maior valor de salário, que é como se eu estivesse pagando um eletricista mais qualificado para aquele serviço. E eu também coloco, se a empresa paga o salário maior para o eletricista, ela vai exigir também um lucro maior naquela atividade fim. Sim. Então eu calculo um lucro maior também nesse tipo de serviço, na hora de calcular essa precificação. Então um serviço que eu cobro R$ 100, por exemplo, por hora, para elétrica residencial, tradicionalmente vai ser 180, R$200, R$150 a hora para a elétrica industrial, por exemplo. De acordo com o know-how, eu calculo ali a minha precificação e entrego para o meu cliente um serviço mais específico, com um preço específico para aquela função. Né? Isso é interessante. Isso é importante, porque ele vai exigir mais conhecimento seu, vai exigir mais entrega, vai exigir mais cobrança, vai exigir também muitas vezes mais suporte da sua parte para o seu cliente. E, cara, nada mais justo do que você ser bem mais remunerado também a respeito dessas atividades. E o legal é que o mercado já sabe disso, sabe que o preço para uma função dessa, para um serviço desse, é maior mesmo. Principalmente porque é escasso a mão de obra. Sim. Então, tem que ficar atento nesse critério. Só que tem um detalhe também importante,
Caramba, eu vou ficar colocando coisa polêmica aqui? Bom, eu vou. Pode. Vambora, então. Seguinte, o problema é que o eletricista não sabe cobrar. Ele fica cobrando por ponto. Como que ele vai cobrar um serviço de elétrica industrial? Não tem ponto. Ele vai, talvez, jogar no Google. Quanto cobrar por tal serviço. E aí vai errar, fracassar miseravelmente. Vai. Então, assim, não é só me qualificar na elétrica industrial. Eu também entender a precificação para me começar a cobrar da maneira correta. Fazer a montagem de um painel é de um jeito, vou cobrar de uma forma, fazer a manutenção emergencial é de outro, vou cobrar de outra forma. Então, o eletricista ele precisa ter esse discernimento, esse conhecimento para que ele não peque nessa questão de precificação para o seu cliente. Complicado, né, meu? Sim. E é interessante porque muitas vezes o eletricista está se perguntando, o eletricista da elétrica residencial, se perguntando, como que eu posso ganhar mais? Como que eu posso aumentar meu lucro, meu faturamento aqui como eletricista independente? Porque as contas aqui tá consumindo todo o dinheiro que entra. A elétrica industrial pode ser uma das saídas para ele. Pode ser uma das saídas, só que tem um detalhe importante, olha só. O que acontece? Eu acabei de falar aqui, né? O eletricista ele não sabe cobrar, fica cobrando por ponto, e aí quando ele vai fazer um serviço de elétrica industrial, ele se perde porque ele ficou cobrando por ponto. E aí ele fica fazendo um jogo de precificação errado, esperando, por exemplo, que o orçamento dele seja fechado, e aí ele fica com uma guerra de preço com o Zé Faísca. Pior coisa. Então, aí não gera valor. Bom, aí é que tudo que você já ouviu a gente falar aqui sobre se tornar um eletricista independente, de fato. Logo, essa questão da precificação é um negócio surreal, porque a precificação é uma coisa, o orçamento é outra, e eu tenho que entender como que é a geração de valor durante o processo para que eu consiga, na verdade, ter mais resultado financeiro, mais efetividade na questão de fechamento e ignorar, de repente, o Zé Faísca nesse processo. Sim. Você comentou também que tem pouca demanda na elétrica industrial. Isso se demonstra por ter menos Zé Faísca. Por que tem menos eletricista na elétrica industrial, inclusive menos Zé Faísca? Tá, não é pouca demanda, né? É baixa concorrência. Isso, concorrência, Isso, perdão. Porque demanda tem pra caramba. Sim, sim. Né? Aí tem baixa concorrência. Cara, assim, tem baixa concorrência porque primeiro, o eletricista ele tem que ser mais corajoso para ir para essa área de elétrica industrial. Então são poucos que vão. Sim. Segundo, o Zé Faísca não está presente lá dentro na maioria das vezes. Você não vai concorrer agora com um eletricista desqualificado, o Zé Faísca. Você vai concorrer normalmente com eletricistas mais qualificados. Sim. E aí você vai começar a aprender algumas coisas interessantes. Dependendo da maturidade do seu cliente, ele vai optar por contratar você porque você é mais caro. Porque se for muito barato, ele vai achar, não vou trazer esse cara para fazer gambiarra aqui dentro. Sim. É um cliente mais qualificado tradicionalmente, né? Via de regra, pelo menos. Sim. Então, tem poucos eletricistas em função da coragem de ir para essa área. Segundo, em função do posicionamento, porque aí ele vai lá e faz um treinamento de máquinas e comandos elétricos com a gente, de CLP, IHM, inversor de frequência, soft starter, e ele se forma e tem essa habilidade agora. Só que ele não utiliza, de repente, as suas redes sociais, como o Google Meu Negócio, como o WhatsApp Business, como o Instagram, para se posicionar e para falar para o mundo que ele faz esse serviço. E também não faz a oferta ativa de serviços para os seus clientes e ex-clientes também nessa área de elétrica industrial. Sim. Então não adianta nada eu ter esse conhecimento e ninguém saber, meu cliente não saber que eu tenho esse conhecimento. Sim. Então eu tenho que me posicionar, eu vou ter que colocar ali agora no Google Minha Empresa, Google Meu Negócio, eu vou ter que colocar no Instagram, vou ter que colocar no WhatsApp Business, eu vou ter que fazer a geração de conteúdo baseado nessa minha nova habilidade também. E aí eu trago isso. Então assim, é menor a concorrência em função desses fatores. E aí talvez a gente esteja falando isso e o eletricista que está lá ouvindo a gente está assim, Everton, mas na minha região já tem o cara certo da parte de elétrica industrial. Então todo mundo chama esse cara aqui. As empresas já estão fechadas com o fulano, com o Beltrano, com o Ciclano. Mas esse cara teve que começar, não teve? Sim. Teve o dia 1 dele. E você também, hoje é o seu dia 1. Todo dia é o seu dia 1, cara. Então assim, o que eu preciso fazer hoje para que eu consiga fazer o primeiro contato, para que eu consiga o primeiro serviço, para que eu consiga o primeiro resultado positivo aqui, para que amanhã eu já tenha
um histórico e comece mais um dia 1 ali, que agora, como é que eu faço para me ter um serviço mais qualificado aqui, ter mais clientes, ter um contrato de manutenção e assim sucessivamente. Sim. E tem um detalhe, ó, a gente fez um podcast recentemente sobre contratos de manutenção. Foi. Na área predial é muito difícil. Uhum. Já nessa área aqui de elétrica industrial, é mais fácil eu conseguir demonstrar para o meu cliente que ele precisa de um contrato de manutenção. Uhum. Então isso é algo que tem que ser colocado em jogo. E o fato de você ter uma área mais qualificada, de você ter um cliente mais qualificado, e esse cara eu não vou falar que ele ignora, mas você ter menos concorrência com o Zé Faísca, é bom pra caramba. Só que uma coisa que a gente não pode se enganar, né? O Zé Faísca é você, eletricista, que não se qualificou ainda. O que eu quero dizer com isso? Todo mundo tem que levar o pão pra dentro de casa, pra alimentar a família, que é o maior legado. Ponto. Uhum. Agora, o Zé Faísca, ele só tem um preço mais barato que o do eletricista ali. Por quê? Porque ele acha que a única forma de te vencer é o preço. Aí sabe o que você faz? Você toma uma atitude de Zé Faísca e abaixa seu preço para concorrer com ele, ao invés de você qualificar melhor o seu orçamento, os seus clientes e fazer uma geração de valor. Então presta atenção nisso. Você tá meio que afirmando na cabeça do cliente, que ele deve estar se perguntando, ué, eu recebi 2 orçamentos, um é mais barato que o outro, e os dois se dizem eletricista, vou pelo mais barato, porque não tem diferença nenhuma. Você tá dizendo pro cliente, basicamente, quando você diminui o seu preço, realmente não tem diferença nenhuma, tô abaixando meu preço. Exatamente. Você tá afirmando pro cliente. Cagou. Fez merda, desculpa, mas fez. Fez merda. Então, você tem que se posicionar como eletricista classe A. Exatamente. Ele está fora do padrão. Exato. Né? Fora do padrão. A gente já falou bastante vantagens aqui, mas eu quero saber um pouco mais. Quais são as principais vantagens para o eletricista que deseja se aperfeiçoar na elétrica industrial? Legal, acho que a gente tem alguns pontos aqui. Eu queria começar da seguinte forma. O eletricista que adquire habilidade de elétrica industrial, ele fica mais inteligente. E eu vou explicar. Se você pegar 2 profissionais, e eu não estou fazendo isso para gerar, não é nenhum preconceito com nenhuma função do mercado, não é isso. Mas se você pegar 2 profissionais com mesmo tempo de casa, dentro de uma indústria, um é eletricista de manutenção há 10 anos, o outro é operador de máquina há 10 anos. Ambos possuem cursos técnicos em eletrotécnica, ambos possuem cursos de comandos elétricos, ambos possuem engenharia, por exemplo. Uhum. Se você conversar com esses 2, você percebe uma diferença intelectual na cara, na conversa, porque o eletricista de manutenção ele tem um trabalho que exige muito cérebro dele, análises, correções, intervenções. Isso faz com que ele fique mais inteligente. Interessante. Agora, assim que ele gera polêmica nesse negócio, né? O trabalho repetitivo é igual dirigir carro, pô. No começo, você tá ali prestando atenção no câmbio, tal, na embreagem, no acelerador, no volante, no limpador de para-brisa, em tudo. Depois de um tempo, você faz todas essas ações sem nem pensar. Uhum. Então você para de aprender, porque o seu cérebro já assumiu aquele negócio, e você começa a fazer tudo no piloto automático. Por isso que um trabalho repetitivo dentro da indústria traz esse negócio que eu falei aqui de ficar mais inteligente, tá? Sim. Não é querendo ser polêmico, nem preconceito com ninguém, seja operador de máquina, ou seja qualquer coisa. Eletricista também que não vai atrás de aprender e se qualificar também cai nesse negócio de ficar menos inteligente. Para não falar outra palavra, né? Bom, mas outra vantagem, já falei aqui, mas menor concorrência, tem menos eletricistas qualificados nessa área. Eu tenho também a capacidade ali de poder cobrar mais caro na minha mão de obra, por causa do meu know-how, por causa da especificidade e a qualidade do meu cliente. Eu tenho ali, normalmente, quando eu sou bom, eu tenho uma fidelização do cliente. O cliente, ele vai se conectar comigo e me chamar mais vezes. Sim. E o legal é que a fidelização de um cliente nessa área de elétrica industrial, principalmente se for uma indústria, pequena indústria de fato, vai me dar ativos que vai permitir com que eu consiga, de repente, vender um contrato de manutenção e ter uma recorrência de 2, 3, 5 mil reais por mês. Sim. Né? E eu tenho ali uma diversificação gigante
multissetorial. Eu tenho comandos elétricos, elétrica industrial dentro do comércio, dentro da indústria, dentro do ambiente predial. Então, assim, se você está aí no seu cliente, perdão, você está na sua região e você atende, por exemplo, já atendeu clientes que têm piscina, com certeza ele não tem um quadro de comandos bem montado para a piscina dele. Você pode vender essa solução para o seu cliente, fazer a montagem do quadro e vender isso para ele. Eu estava vendo até esses dias, aliás, foi na live que a gente fez, da ação promocional que nós tivemos agora, eu fui lá no Google e procurei, né? Painel de comando de piscina. Aí eu encontrei uma empresa, G3 alguma coisa, acho que é isso, G3 Piscinas, acho que é isso. Eles vendem um painel de comando que tem a seguinte finalidade. Ele tem lá dentro do painel, assim, os disjuntores de proteção, tem o DPS, ele tem 4 contatores, 4 disjuntor motores, esses 4 aí é para bombeamento de piscina, hidromassagem, cascata de água, tem outra coisa aqui que eu não vou lembrar agora, né? 4 contatores para 4 motores. Ele tem também 4 disjuntor motor, que é para proteção desses motores. E aí ele tem 4 relés de casa inteligente. Caramba. Para controle desses motores através de aplicativo. Se a gente fosse fazer uma precificação, eu não fiz isso, tá? Mas eu suponho que o painel, mais a montagem, mais os cabos, mais de material, tem mais ou menos R$1.000 ali envolvido. Ele vende isso a R$4.995. Caramba. E para montar um painel daquele, depois que você faz uma capacitação igual a nossa aqui na sala da elétrica e tem acesso à montagem de painéis e tudo mais, você consegue fazer isso, sei lá, em 8 horas. Vamos chutar alto, 16 horas. Né? Então, assim, é uma lucratividade bem interessante ali. Talvez um dia que tá sem cliente, ele pode montar o painel e vender. Ele pode fazer o painel e vender, ele pode vender e depois fazer o painel. Esse que é o detalhe. Eu não faço para depois vender. Eu não faço, a não ser que eu vou colocar no Mercado Livre ou algo do gênero. Eu vendo e depois eu construo. Sim. Então eu vendo, com a venda eu compro os materiais, monto o painel e depois eu marco o dia de instalação. Então eu não tiro nada do bolso antes. Esse é o detalhe importante. Né? Por quê? O que acontece? Se eu vendo para você, na sua casa tem piscina lá, mas só que você não tem cascata. Por que eu vou montar um sistema para cascata nesse painel? Sim. Entendeu? Então eu monto de acordo com a sua necessidade. Everton, mas eu não sei fazer o diagrama para fazer isso aí. No curso você vai aprender. Pô, se você não tem treinamento, capacitação, você pode aprender dentro do treinamento, mas escolha o treinamento correto. É meio óbvio que eu vou falar aqui agora, né? Mas a sala elétrica tem essa capacitação e te entrega isso de maneira coerente para você sair de lá montando, dando manutenção, sabendo fazer de fato o que precisa ser feito na parte de elétrica industrial. Perfeito. E que um eletricista independente precisa fazer para entrar no mercado de elétrica industrial, Everton? A gente já falou algumas coisas aqui, né? Ele precisa investir em qualificação, né? Mas antes disso, não, ele tem que, na verdade, tomar vergonha na cara. Tem que tomar vergonha na cara. Por quê? Porque ele tem que saber que a diversificação de serviços gera resultado. Sim. Ele tem que saber que comandos elétrica industrial gera mais resultado financeiro do que elétrica residencial predial. Então tem que tomar vergonha na cara e vencer o medo de fazer essa questão de elétrica industrial, que normalmente é o medo mesmo que esses caras têm de pegar um serviço e não dar conta. Então tem que vencer o mesmo medo que ele teve no início para dar a primeira manutenção, a primeira instalação dentro de uma residência, que ele teve que meter o peitão lá e chegar lá dentro. Frio na barriga sempre vai dar. É isso. Ele tem que tomar vergonha na cara e perder esse medo. Primeira coisa é essa. Depois sim, né? Ele vai ter que investir em qualificação, ele vai ter que buscar ali ambientes que dá o conhecimento e gera as habilidades de fato que ele precisa de interpretação de diagramas, de conhecimento dos equipamentos na área de elétrica industrial, de atualizações do mercado e também na questão de elaboração de pequenos ou médios projetos. Tem que ter isso aqui dentro da capacitação dele, ainda mais para quem é independente. Fazer um treinamento só para ter um certificado, você vai estar lascado. Né? Tem que buscar uma capacitação que te entrega isso de verdade. Sim. Segundo, você tem que buscar e construir relacionamentos também. Porque que acontece? Eu conheço pessoas, eu tenho ex-clientes. Esses ex-clientes, com certeza, eu tenho pessoas dentro desse círculo meu de clientes antigos que são síndicos de condomínios. E lá dentro tem esse tipo de serviço.
Sim. Tem pessoas que trabalham em pequenas indústrias ou mesmo tem comércios que eu já atendi. Então eu tenho que construir esse relacionamento aqui e manter esse relacionamento ativo, mostrando essa minha nova habilidade também na parte de elétrica industrial. Sim, sim. Né? E vou usar as minhas boas práticas já aprendidas no podcast Eletricista Classe A para me atualizar minhas redes sociais. Vamos ressaltar aqui, ó. Instagram, Facebook, se você tiver um canal no YouTube, o que seja. Mas principalmente o seu WhatsApp Business, porque você impacta direto os seus clientes, porque eles têm salvo você lá. Então usa o status, por exemplo, para fazer uma divulgação dessa minha capacidade. E principalmente o Google Minha Empresa, porque é onde eu vou encontrar os novos clientes, ou mesmo os meus clientes antigos também, mas para esse fim. Então eu vou colocar tags lá dentro, palavras-chave lá dentro, que se relacionem com essa questão de elétrica industrial, para que eu seja encontrado pelo Google também quando meus clientes tiverem essa necessidade. Essas são nem sei quantos passos que eu falei aqui, deve uns 5, 6 aí, sei lá, mas isso é o crucial para que ele possa ter o discernimento de como que eu faço para iniciar depois que eu já tenho essa vontade e eu venci o medo e tomei vergonha na cara. Eita, Laia. Boa. O frio na barriga sempre vai dar. Lembro quando eu fazia judô, sempre dava frio na barriga de entrar, mas quando eu entrava, o frio sumia. Ou seja, pra eletricista é a mesma coisa. O frio na barriga vai dar. Isso é... Não, o Everton não tem frio na barriga. Todo mundo tem. Todo mundo, esquece. Todo mundo tem. A questão é que uns enfrentam o frio na barriga, outros deixam o frio na barriga Fogem. Paralisar. E outros fogem, na verdade. Então... Eu entrevistei um aluno nosso, assim que a gente estava fazendo a redesenho de toda a parte de identidade visual da sala da elétrica, e aí ele falou assim, você não vai acreditar, uma vez eu fui no cliente, era um condomínio, aí você sabe mexer com esse negócio aqui, de comandos aqui? Aí eu olhei assim, ele falou pra mim, eu olhei assim e falei, sei não, cara. Falei comigo mesmo. Mas eu vou falar isso pro cliente? Nem a pau. Falei assim, não, sabe o que é? Eu tô cheio de serviço, cara. E aí eu não vou conseguir te atender aqui, mas eu vou te passar uma pessoa que sabe esse negócio. Aí ele pegou e passou uma pessoa lá. Aí ele ficou se remoendo que tinha aberto mão desse serviço. Beleza. Voltou depois em um outro cliente, o cliente, você faz esse negócio aqui de comandos? Aí ele pegou e teve que recusar de novo, mesma historinha, indicou a pessoa novamente. Aí ele pensou, cara, se eu tô dizendo tantos nãos aqui, recusando tanto serviço, eu não posso, tem que me formar. Ele veio fazer o curso com a gente e tal, e hoje ele pega o serviço, está bem alinhado ali na parte de elétrica industrial, ele é do Rio Grande do Norte. Então, assim, normalmente é o medo mesmo, é o medo. Sim. E aí, a hora que vence o medo, o jogo muda. Por quê? Uma coisa importante, olhando para o caso do eletricista, o primeiro cliente dele, ele teve medo e insegurança. Sim. A pergunta que a gente tem que se responder é, será que eu sou capaz de fazer isso? A resposta não é sim. A resposta é talvez. Mas será que eu tenho coragem de encarar esse negócio e fazer o que tiver que ser feito para resolver isso? Aí é o lance. Sim. É enfrentar. É enfrentar. Não dá para fugir, ficar fugindo. Se liga, você é um leão, pô. Leão enfrenta. Leão... Bom, vocês entenderam, né? Para finalizar aqui, Everton, última pergunta. Como esse conhecimento pode transformar a carreira do eletricista independente? Esse conhecimento na elétrica industrial? Cara, a gente pode começar falando que ele vai ficar mais inteligente. Sim. Não podemos? Acho que vocês entenderam essa parte, né? Vai ficar mais corajoso. Mas, o que acontece? Você começa a ver uma mudança de posicionamento. As pessoas começam a te enxergar melhor como empresa. Você começa a ver os clientes mais qualificados vindo te encontrar. Porque agora você é um cara que atende não só a elétrica residencial, mas você atende também a questão de elétrica industrial, comandos elétricos. Se você for além mesmo e fizer o que tem que ser feito e ir atrás de CLP também, inversor de frequência, soft starter, você começa a mudar o jogo, pô. Então você começa a ter essa diferenciação, mais bem reconhecido. Você, por entender que está alcançando esse tipo de cliente mais qualificado, podendo cobrar mais caro. O que acontece quando eu cobro mais caro com o mesmo custo? Sim, ganha mais. Ganha mais dinheiro. Começo a ter maiores ganhos financeiros e obviamente, que nós estamos falando aqui de ter mais dinheiro no bolso mesmo.
Sim. Imagina do bolso me traz mais tranquilidade, me traz mais estabilidade, me deixa mais à vontade para poder tirar uma semana de folga ali com a minha família, poder viajar, poder no final de semana ir passear com o moleque, comprar um sorvete pra mulher, ir no shopping, fazer uma brincadeira e assim por diante. Então, assim, é mais estabilidade, mais inteligência, mais dinheiro no bolso, mais reconhecimento profissional. Total. E menos concorrente, né? Putz, menos concorrente. Nossa. E menos concorrente desqualificado, que é o melhor ainda. Exatamente. Então a gente tá falando de concorrência mais justa. Sim. Cara, é isso. Eu acho que essa questão aqui é que tem que entrar na sua mente de uma vez por todas. Faça o que tem que ser feito e estamos aqui para te ajudar. Caso você queira, tem link na descrição, tem QR Code, sei lá como é que tá aqui os negócios, mas vem procurar a sala da elétrica para você se capacitar na área de elétrica industrial. Certo? Certo. Gabriel, você estava tão entretido aí que eu não vi você anotando aí. Eu anotou sim, olha só, filha da mãe. Que é o meu desafio? Beleza. Qual foi o seu despertar de hoje aqui, Gabriel? Meu despertar é que todo mundo tem um dia 1. Legal. Mesmo na comparação em qualquer área, a gente acaba se encontrando em comparação. É fácil pra fulano porque ele já tá no mercado faz tempo. Mas todo mundo tem um dia 1. Exato. O Everton consegue porque ele já tá mais tempo no mercado. O Everton também teve um dia 1. Exato. Todo mundo tem. Da mesma forma com o eletricista. Caraca, essa foi boa, né? Dá um corte isso aí, viu, Brunão? O Brunão tava dormindo ali, ele tava ali soneca ali. Cara, o meu despertar foi o seguinte, né? Você, quando tá na área de elétrica industrial, você é exigido mais na parte de conhecimento. Você exige mais do seu cérebro a respeito de lógicas, de pensar de maneira analítica, principalmente quando você está na área de manutenção. Isso te deixa mais inteligente e não é brincadeira. Sim. Qual foi o seu despertar? Fala pra gente aí. Bom, Leões, é isso. Acho que o podcast aqui tem bastante coisa interessante no podcast de hoje. Espero que você tenha gostado e nós nos encontramos no próximo episódio, na próxima quinta-feira, no podcast Eletricista Classe A. Sim. Um forte abraço e até nosso próximo episódio. Tchau, tchau.